nós a andar, caminhar junto com o Senhor, para que a gente possa estar encontrando essa segurança, esse apoio, e nos momentos, Pai, difíceis, nós podemos ter essa segurança. Cuide de nós, nos abençoe nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostei do teu cabelo, Gabi. Obrigada, Sônia. Estava precisando, estava muito feio. Ficou bonito. Então, bem-vindo todos vocês, a Kathleen, vamos ver quem está aqui, a Josi, a Miriam, a Kessia, deixa eu ver, tem bastante gente aqui, eu não consigo ver todo mundo, tem uns que tem foto, tem outros que não tem, Pastor Vanderlei, sejam todos bem-vindos nessa aula de hoje. E hoje nós vamos estudar mais um princípio, a Amanda acabou de entrar, José Gustavo, boa noite. Então, nós vamos aprender mais um princípio de vida, lembrando que princípio de vida é o ponto de vista de Deus sobre algum fato que é importante para a nossa vida, para que a nossa vida possa ser plena, para que a nossa vida seja feliz. Quem observa os princípios de Deus vai ter uma vida plena, uma vida com tudo aquilo que Deus quer para nós. Quando a gente ignora os princípios de Deus, nós vamos colher os frutos também, né? Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, se você não quer seguir os princípios de Deus, não quer ver as coisas da maneira que Deus vê, você pode até fazer do seu jeito, porque Deus nos dá essa liberdade. Mas você não vai desfrutar das alegrias, da plenitude que Deus tem para você, tá? Então, o Daniel tá aí, boa noite, Daniel, também, que eu não falei para você, com você. Daniel? Daniel fugiu. Boa noite, Sônia. Tô aqui. É que eu ia carregar o slide enquanto você estava falando. Tadinho, Daniel, não tem sossego comigo, né? Mas deu tempo? Se não deu, eu vou aqui falando com eles. Deu certo já? Então, o que eu quero que vocês sempre lembrem, que nós estamos estudando nessa matéria princípios de vida, e que princípios é o ponto de vista de Deus, né? E que nós precisamos estar alinhados aos princípios de Deus, para que a gente possa ter vida plena, vida feliz, tá? E hoje o princípio que nós já estudamos, ó, vamos ver se vocês lembram, vamos ver quem lembra o primeiro princípio que nós aprendemos. Quem lembrar, abre o microfone e fala rapidinho. Ou coloca aí no... Autoimagem? Isso, da autoimagem. Nós aprendemos o princípio da autoimagem. Depois. Da pureza. Pureza de consciência. Pureza de consciência. Depois, autoridade. O que mais? Amizade. Amizade. E hoje a gente vai falar desse princípio muito importante para a nossa vida, que é o perdão. Aqui tem uma pergunta que diz assim: a maior dificuldade na vida espiritual? O que vocês acham? Eu estou com a câmera fechada aqui, peraí. Vocês estão me vendo agora, né? Vocês, o que vocês acham? Perdoar é a maior dificuldade na vida espiritual ou uma das maiores? Uma das maiores. Uma das maiores, né? Pois é. E sabendo disso, Deus deu um peso tão grande para esse princípio na nossa vida, porque dele depende muitas outras coisas, para que a gente possa ser pleno, para que a gente possa ser feliz, tá? Eu quero que o Daniel passe, nós vamos ver um versículo aqui. Vocês conhecem bem esse versículo, né? Ele é bem conhecido e diz assim:
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus estava falando isso aí. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, o objetivo de Cristo, ao vir aqui, é nos dar uma vida e uma vida plena. Não é aquela vida de que, sabe, você, acordei vivo, estou vivo hoje, né? Ontem eu pensei que eu estava com Covid, porque eu passei muito mal, realmente, não era coisa da minha cabeça, que até hoje eu passei um pouquinho mal de manhã, mas depois eu melhorei. E quando eu melhorei, que saiu aquela sensação ruim de mim, eu sabia que eu não estava com Covid, também saiu aquele mal-estar que eu estava da labirintite, da sinusite, essas coisas. Ai, eu me senti tão bem, tão confortável com isso, e fiquei contente aqui, fazendo minhas coisas, estudando. Então, isso aí é a gente se sentir vivo, né? Alegre. Mas Deus, ele não quer que você tenha vida só pelo fato de estar vivo, né? De estar aqui nesse cotidiano desse mundo. Mas ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida completa, feliz, tá? E o ladrão aqui é o Satanás. O Satanás, ele veio somente para roubar, matar, destruir, tirar a nossa alegria, a nossa plenitude. Então, quando a gente sabe, entende que Deus quer que a gente tenha essa vida plena, essa vida completa, abundante, então nós vamos entender que tudo que for princípio que Deus quer colocar na nossa vida, o ladrão, que é Satanás, ele vai fazer de tudo para roubar, para matar, para destruir. Ele quer acabar com os princípios de Deus, porque esses princípios vão trazer para você alegria, vão trazer uma vida feliz. E ele não quer isso, né? Então, nós vamos ter que trabalhar isso na nossa vida, para que a gente consiga. Fazendo isso, não é uma regra que está sendo imposta aqui para você. Deus não está dando um conselho para você ter esses princípios que nós estamos aprendendo aqui no seminário. Ele não está dando esses conselhos para você, como se fosse uma regra de pode, não pode, deve ou não deve. Mas esses conselhos que está sendo dado para nós é para que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. Não simplesmente ter o fato de acordar de manhã, viver, né? Levando a vida e a vida te levando. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida feliz, tá? Então, vamos lembrar sempre esse versículo. Quando algo tira da sua mente esses princípios de Deus, quando você vê nas Escrituras coisas que são princípios de Deus para a sua vida, e você não está tendo fé suficiente para exercer aquilo, para executar aquele princípio, você lembra que o ladrão, que é Satanás, ele vem para roubar, para matar, para destruir, para tirar a sua fé naquilo ali. Mas quando você pensa que, se você executar essas coisas, se você fizer isso na sua vida, exercitar, você vai ter uma vida plena, uma vida abundante, então você vai ver que vai valer a pena, né? Que isso aí é uma coisa que Deus quer para o teu bem, mesmo que você tenha que trabalhar isso muito na sua vida. Então, partindo desse princípio, nós vamos estudar, então, hoje sobre o perdão. Pode passar, Daniel. Esse princípio é um passo para a vida plena, né? Perdão é um passo super importante para você ter uma vida plena. Sabemos que, vamos ver o que sabemos aqui. Sempre que houver um passo, olha, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Sempre que houver um passo para a vida plena, direcionada por Deus, vai haver uma força contrária, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, essa força para desfazer a nossa fé,
de que é possível, através daquela verdade de Deus, provarmos daquela vida plena. Né? Essa frase aí é uma coisa que você pode até ter lá na capa da sua Bíblia, para você estar sempre pensando nela, que quando houver um passo seu, né, e direcionado por Deus para fazer isso aí, para pôr em prática isso que a gente está aprendendo, vai haver alguma força contrária para minar a nossa fé, para você falar, não é possível, eu não consigo fazer isso. Então, você vai deixando para trás essa possibilidade de ter uma vida plena e uma vida feliz, tá? Pois vocês pegam essa frase aí, ó, copia, cola lá na capa da sua Bíblia, para você estar sempre lembrando dessa aula de princípio de vida. Pode passar, Dani. Perdão. O que será do que se trata perdão, né? Primeiro vamos ver, quando fala em perdão, a gente já fica até, né, assustado. Não, vou ter que me rebaixar, eu vou ter que deixar passar tudo o que os outros fazem contra mim, eu vou ter que ser um bobo, eu vou ter que ser um palhaço dos outros. A gente pensa humanamente, a gente pensa do perdão uma coisa pejorativa, uma coisa que você vai ter que tá fazendo um papel de bobo, mas o perdão é uma coisa tão grandiosa, que quando você consegue realizar esse princípio na sua vida, você vai ter o quê? Plenitude, felicidade. Porque nós vamos ver no decorrer dessa aula. Vamos ver o perdão. Ela demonstra condenação, falta de perdão. Por quê? Porque se Jesus não tivesse nos perdoado, primeira coisa, nós não estaríamos aqui reunidos nessa sala de aula hoje virtual, desfrutando da palavra dele, em comunhão, sabendo que um dia, se Cristo voltar, de repente, se um dia não, que ele vai voltar, mas se ele voltar, de repente, nós estamos com ele, nós vamos encontrar com eles nos ares, por quê? Porque ele nos perdoou. A Bíblia diz que quando nós fomos ainda, mas ele sabia que nós éramos pecadores e mesmo assim ele veio e ele deu a sua vida por nós. Ele não estava enganado com alguns de nós, pensando, eu acho que eu vou lá, porque tem alguns lá que são bons, sim. Jesus sabia que nós não merecíamos nada. A gente merece por direito o inferno. Mas ele, por seu amor, pela sua graça, ele veio aqui para perdoar todo aquele que crê nele. Então, a falta de perdão demonstra condenação. Por quê? Quando a gente não é perdoado por Cristo, nós somos condenados. Porque a vida eterna é que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, quem não aceitou Cristo como Salvador, então não teve o perdão dos pecados, então isso aí demonstra condenação. Mas, no caso nosso aqui, todos aqui já aceitaram a Cristo como Salvador, nós tivemos nossos pecados perdoados, olha que maravilha. Isso não é uma coisa para se comemorar? Olha aqui, o que eu devo. Agora, tá, nós fomos perdoados, isso é bom, não é bom? O que vocês acham? Não é bom demais? Saber que nossos pecados foram perdoados? Sim. Pois sim, muito bom, né? Agora eu vou perguntar para vocês, o que eu devo perdoar? A aula hoje é sobre o perdão. O que eu devo perdoar? Volta essa pergunta para você mesmo e pergunta para você, de qual pecado eu quero ser perdoado durante a minha vida? Vocês já pensaram nisso? De qual pecado vocês querem ser perdoados? De todos. De todo, muito bem. Então, se nós queremos, acho que é o pensamento de todos aqui também. Se nós queremos ser perdoados de todos, então nós devemos perdoar Todos. todos.
Todos também. Agora o Daniel vai colocar Mateus 18, de 21 a 34. Para a gente ver aqui que se nós não tivéssemos o perdão dos nossos pecados por meio de Cristo, a gente estaria condenado. Porque quem não crê nele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Então, nós temos essa satisfação, essa alegria de pertencer a Cristo, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas agora Ele nos ensina que nós devemos fazer o mesmo. Então, se nós queremos ser perdoados de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, então nós devemos perdoar, fazer a mesma coisa. Olha lá. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele até sugeriu aqui uma quantidade. E às vezes, uma mesma pessoa, se ela nos feria 7 vezes, a gente fala, 7 é pouco. A mesma pessoa te ferir 7 vezes, você já fica, olha, em ponto de revidar, assim, a altura maior do que o que ele até fez, porque nós somos humanos e pecadores, mas aqui tem um princípio, um ensinamento, que não é para a gente fazer conforme o nosso coração está querendo. Nós precisamos de decidir no nosso coração fazer o que é a vontade de Deus. Tá? Nosso coração, ele é enganoso. Ele fala para você, revida. Você não pode deixar assim. Mas nós vamos ter que aprender a obedecer a Deus, a trabalhar o nosso coração, a nossa mente, para fazer isso daí. Então, Pedro, ele perguntou, eu devo pecar contra o meu irmão quantas vezes? Quantas vezes você tem que perdoar um irmão que te ofende, às vezes a mesma ofensa, repetida vezes, um marido, uma esposa, filhos, né? Amigos, um patrão. Quantas vezes eu devo perdoar? Então Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E as pessoas aqui começaram até a fazer continha, né? 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Já seria bastante. Mas isso aí, quando Jesus disse 7 vezes, 70 vezes 7, o 7, eu lembro que eu estou ensinando no Apocalipse, na escatologia, que 7 é o número da plenitude de Deus, do inteiro, do perfeito. Então, ele está querendo dizer aqui, não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que for preciso, assim como Deus nos perdoa. Aí, por isso, o reino dos céus pode se comparar, aí ele contou uma parábola para fazer com que eles entendessem a respeito do perdão. Ele disse assim, ó, o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seu servo. E começando a fazer a conta, foi-lhe apresentado um que lhes devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravo, né? Como tudo que ele, quanto ele tinha, para que a dívida dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que estava abaixo dele, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Acabou, Daniel? Muito bem. Então, olha aqui o que aconteceu. Ele recebeu todo aquele perdão daquela dívida que era impagável para ele naquele momento. E ele recebeu o perdão. E a hora que ele estava saindo dali, ele já encontrou um outro que devia para ele e ele sufocou o outro e queria receber e lançou ele na prisão. Aquilo que ele pediu misericórdia para o Senhor dele fazer com ele, e ele recebeu essa misericórdia quando ele encontrou o outro falou a mesma frase para ele e ele negou, ele disse não. E em algumas outras traduções está escrito que ele foi entregue aos verdugos, para ser atormentado. Então, quem era esses um? Era tipo um carcereiro, alguém que ia bater e ficar ali atormentando ele na prisão. Então, foi isso que ele fez com aquela pessoa. Ele demonstrou condenação. Cristo, ele demonstrou perdão para com as nossas dívidas, com o nosso pecado. Né? E aqui nessa parábola, Jesus é esse Senhor. Ele viu que a dívida do nosso pecado era impossível para ser paga por nós. Então, o que ele fez? Ele pagou a nossa dívida e nos deu o perdão. E aí, o que a gente faz muitas vezes, irmãos? Vamos falar o que é verdade. Por muito pouca coisa, nós não queremos perdoar o nosso irmão. Né? Por menos do que aquilo que Jesus pagou por nós, muito menos. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo pagou com o preço de sangue os nossos pecados, para nos dar o perdão. E às vezes alguém faz uma coisa muito menor para nós, e nós ficamos cultivando aquilo ali. Nós não queremos perdoar. E você sabe que a falta de perdão aqui traz condenação, por quê? Aquela pessoa que não perdoou, ele jogou a pessoa lá, ele falou, eu não quero, você não vai ter o perdão. Mas só que quando o Senhor dele chamou, tá cortando tá ruim a conexão? Tava cortando. Todo mundo tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo normal. Tá tudo normal? Eu só não tô. A tua imagem tá parada para mim, mas eu tô te ouvindo, Sônia. Hoje a conexão estava meio ruim aqui em casa. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Se alguém não estiver ouvindo. Então, aqui o que aconteceu? O seu Senhor chamou ele de volta e falou: você é malvado, porque eu te perdoei e depois você não perdoou o seu conservo. Então, agora você vai lá com os verdugos você vai para a prisão e você vai sair de lá quando você pagar tudo. Sabe o que quer dizer isso daí? A falta de perdão traz um aprisionamento na nossa vida. Ela vai fazer com que você fica preso e ainda fica sendo açoitado, porque aqui quando a pessoa ia para a prisão, ela apanhava, né, do carcereiro. Vocês conhecem essa outras histórias na Bíblia que acontecia isso. Então, a pessoa entra numa prisão espiritual,
porque ela fica ali o tempo inteiro pensando. Você pode ver que quando você está magoado com alguém, quando você tem uma raiz de amargura que está brotando no seu interior, a Bíblia fala que isso aí contamina todo o seu ser. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é essa parte aqui visível de nós, que você está olhando aqui, né? Nossa alma são nossas emoções, nossos sentimentos, o campo onde a gente faz as nossas decisões. E o nosso espírito é aquela parte que Deus colocou em nós, o qual vai viver para sempre, ou no céu ou no inferno. Para nós que já aceitamos a Cristo, vamos viver no céu, na glória, juntamente com Cristo. Mas, o que acontece? Quando você não perdoa, você faz uma prisão de você mesmo, né? A sua alma fica aprisionada, os seus sentimentos, suas emoções ficam comprometidas. E isso aí vai comprometendo sua vida espiritual, ela vai comprometendo, começa lá no campo da sua vida espiritual. Quando você não perdoa, você está na contramão desse princípio de Deus, porque Jesus falou, olha, você perdoa da mesma forma que eu te perdoei. E Jesus perdoou tudo. Ele perdoou todo o pecado que você pede perdão. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Então, quando você nega o perdão para alguém e prefere ficar remoendo, prefere ficar adulando aquela mágoa, né, alimentando esses pensamentos e sentimentos ruins dentro de você, o que vai acontecer aí é que isso aí vai te prejudicando espiritualmente, vai te prejudicando emocionalmente e vai te prejudicar fisicamente depois. Verdade, porque Deus nos fez para a gente ter essa vida plena. E para a gente desfrutar disso, nós precisamos de dar ouvido para o que Deus fala. Se nós andarmos na contramão dos princípios de Deus, nós estamos dando ouvido para aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Então, nós precisamos andar junto com aquele que veio para dar vida e vida plena, vida em abundância, tá? Então, você está condenando uma pessoa, né? Você não tem o direito de condenar ninguém. Quem é o nosso juiz, nosso advogado é Cristo. Você está determinando, quando você não perdoa, você está determinando que aquela pessoa não merece perdão, ela está condenada para você. E isso aí vai fazer mal para você também. Porque você vai levantar, você vai deitar, você vai comer, você vai trabalhar e aquilo está te perturbando, está tirando a tua paz. Tá? E isso Deus não quer para a gente. Tá? Então, nós precisamos de dar atenção para esse fato na nossa vida. Eu lembro que a dona Alta, ela falava muito sobre essa questão, quando ela estava com a gente, com as mulheres da igreja, e ela falava sobre o perdão, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa pedir perdão quando a gente ofende as pessoas, que a gente precisa de pedir perdão para Deus, confessar os nossos pecados, e que a gente precisa de se perdoar também, porque uma das coisas que também compromete a nossa vida é quando a gente não perdoa, né, a nós, a gente fica trazendo lá do nosso passado coisas que a gente não deveria ter feito, e isso daí também é errado. Quem já pediu perdão para Deus? Se você já aceitou Cristo, e se você tem Cristo na sua vida e cometeu algum erro depois que você aceitou Cristo, mas você já confessou e já pediu perdão para Deus, você tem que seguir a sua vida em frente, porque lá no livro de Apocalipse fala que o Satanás é que é o acusador das nossas vidas. E ele acusa nós perante Deus de dia e de noite. Ele que acusa. Você quer fazer o papel de Satanás, de acusar um irmão, ou de acusar você mesmo, de coisa que já passou? Porque Cristo prometeu que quando ele perdoa o nosso pecado, então onde está o Oriente do Ocidente, assim os nossos pecados ficarão longe de nós.
Ele fala que ele vai lançar no mar do esquecimento, que ele do seu pecado e da sua iniquidade jamais me lembrarei. Ele, não que ele Deus é velho e se esquece, tem Alzheimer. Não. Ele quer esquecer, ele tem o poder, né, um atributo de Deus, ele tem o poder de esquecer, ele não quer, ele joga lá no esquecimento o teu pecado, e você pode se tornar uma nova criatura dali para frente. Então, olhar para o que você fez e ficar se condenando é errado, não se perdoar. Você não pode se acomodar com o pecado e não pedir perdão, mas se você olhou, achou que está errado, errei, e eu quero, a partir de agora, fazer diferente, e Deus pediu perdão para Deus, esquece aquilo lá e vai fazer o que é certo. Toca a sua vida para frente. E se o teu irmão pecar contra você, mesma coisa, perdoa. Quantas vezes for preciso, assim como você quer que Deus te perdoe, quantas vezes for necessário. Tá? Vamos para frente, então. Há poder no perdão? O que vocês acham? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, há poder no perdão? Se há poder no perdão, há derrota e fracasso na falta dele. Se vocês concordam que eu coloquei aqui que eu fiz uma pergunta, há poder no perdão? O maior... O perdão é libertador, né, Sônia? É libertador. Muito bem, é uma palavra bem colocada. Então, se há um poder no perdão para transformar a nossa vida e dar para nós uma plenitude, então a falta do perdão vai ser o quê? Vai ser a derrota e o fracasso na nossa vida. Aquilo que Deus não quer, que só aquele que veio para matar e roubar e destruir é que quer. Entendeu? Então, nós precisamos analisar o que nós queremos para a nossa vida. Deus não está fazendo isso para nos humilhar. Ele está fazendo isso para nós termos vida e vida em abundância. Então, esse é o ponto de vista de Deus. Ele nos amou, olhando para nós e vendo que nós éramos pecadores, não merecia nada, merecia o inferno. Se a gente pedir alguma coisa nos nossos merecimentos, no que a gente... O pecador, ele merece o inferno. Mas a graça de Cristo, o amor e a misericórdia dele nos alcançou de uma tal maneira que ele deu para nós de graça. Pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. Então, a graça dele, o amor dele nos alcançou através do perdão que ele nos deu quando ele pagou o nosso pecado lá na cruz, tá? Então, não há desculpa para a gente não colocar em prática esse princípio de vida. Então, se há poder no perdão, há derrota e fracasso na falta dele. Por que o perdão é tão precioso? Porque ele representa uma limpeza, uma libertação. A gente pode falar, o perdão não pode ser comparado como uma ferramenta, um alicate, um martelo, né, um serrote que conserta, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero consertar isso daí. Olha, na verdade o perdão, ele não é um conserto, ele é uma limpeza, ele é fazer de novo, é começar de novo, do jeito certo, é uma libertação, como a Aline falou. Quando aquela pessoa, naquela parábola, a falta de perdão fez com que aquele homem fosse parar na prisão e ser atormentado pelos verdugos, né? Por aqueles soldados. Então, é a mesma coisa, aquilo é uma parábola, mas para nós, trazendo para a nossa vida, a falta de perdão traz um aprisionamento na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, um adoecimento. Não vale a pena. E isso aí só vai fazer mal para quem está retendo aquela raiz de amargura, aquela mágoa. Então, o perdão é tão libertador, é tão gostoso quando você consegue colocar esse princípio de Deus em prática,
porque você se sente livre, se sente tirando todas aquelas cargas das costas. Vamos para frente, Daniel. 6 aspectos do perdão. Primeiro, nós precisamos de tomar a atitude correta para com a ofensa. Na hora que você foi ofendido, tem um tempo que você leva um tempo para você digerir aquilo que aconteceu, porque nós somos humanos e pecadores, nós não temos sangue de barata que os outros fazem e a gente não está nem aí, não. Não estou nem falando para vocês fazer assim, porque nós somos, vamos falar de coisas que Deus nunca pediria uma coisa que não fosse possível para nós. Por isso que ele não pede para os animais perdoarem, ele pediu para nós seres humanos perdoar como ele nos perdoou, porque ele sabe que é possível para nós. Então, a primeira coisa, que é quando a gente recebe uma ofensa, você tem que analisar, você tem aquele momento que você fica ali impactado por aquilo que você sofreu, então você vai analisar a situação, né? Você vai analisar a sua perda ali naquele momento, você vai analisar também a sua parcela de culpa naquele acontecimento, e depois você vai tomar uma atitude correta para com a ofensa. Qual que é a atitude correta para com a ofensa? É voltar para cima, o que Jesus ensinou, é partir para cima daquela pessoa e dar para ela, segundo o que ela merece aqui. Se ela me ofendeu, ela merece ser ofendida, então eu vou lá e vou dar o troco. Não é isso que Deus nos ensina. Talvez no momento que você é ofendido, com o tempo, com a sua maturidade espiritual, quando você vai envelhecendo mais, vai por mim. Quando a gente é mais jovem, a gente recebe uma ofensa, a gente já quer revidar, né? Mas com o passar do tempo, não só com a maturidade dos anos, mas com a maturidade espiritual, quando você recebe uma ofensa, na hora é a melhor coisa não falar nada, não fazer nada, é ter um tempo para você pensar na atitude correta que você vai tomar com relação àquilo ali. Então, você vai analisar tudo friamente e pensar como você vai resolver aquela ofensa. Então, na hora, eu acho que o que Deus quer, Deus fala assim, não torneis o mal por mal. Então, nem ofensa por ofensa. Então, se alguém faz uma ofensa para você, naquela hora você fica quieto e você vai avaliar qual a atitude correta para com aquela ofensa, tá? Segunda coisa. Sônia. Oi, pode falar. Isso é uma coisa que eu sempre fico refletindo, porque a gente fala assim, né? Nós temos que ser parecido com Cristo. Nas ações, é difícil, mas não é tão difícil. O mais difícil é nas reações. Que nem quando você recebe uma ofensa, Jesus não reagiria como nós reagimos, entendeu? Então, eu sempre penso isso, que as nossas reações, a gente peca muito mais do que quando a gente age. É Você verdade. entendeu? É verdade. Porque nós somos pecadores, e quando a gente é ofendido, mexe com o nosso orgulho, né? E a gente não quer deixar barato, não quer deixar para trás. Mas a gente tem sempre que voltar desde lá do princípio, quando Deus disse para o Adão, não faça isso, porque o dia que você fizer, certamente você vai morrer se você comer do fruto dessa árvore. E ele ofendeu a santidade de Deus, pecando contra Deus. Mas Deus foi ali e resolveu aquela ofensa na pessoa, na promessa. Naquele momento ele prometeu um Salvador. Gênesis 2,15. No momento que Adão e Eva pecou, ele resolveu, como Deus resolveu aquela ofensa? Ele arrumou para o Adão e Eva e toda a humanidade um substituto para morrer no lugar deles, porque ele sabia que agora eles eram pecadores e que
própria morte deles não pagaria o pecado deles. Precisaria a morte do inocente. E ele prometeu o próprio filho dele para resolver aquela ofensa. Já pensou nisso? Então, é incrível, né? Então, você vai lá, ó, pergunte, o que Deus quer me ensinar através dessa circunstância? Romanos 12, 19, vamos ler, vamos ver. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não é para a gente tomar as nossas próprias dores. Nós somos comprados, nós pertencemos a Cristo, nós somos dele. Se alguém mexer com a gente, vai estar mexendo com alguém que pertence ao dono do universo, que criou o céu e a terra. Então, não é o meu direito me vingar. Agora, o direito é de Deus. Quando você mesmo quer exercer esse direito, você vai pecar. Você vai fazer o que é mal aos olhos de Deus. Mas quando você entrega esse direito para Deus, fala, Deus, como eu pertenço para o Senhor, eu sinto que eu estou sendo lesado com isso. A pessoa está me ofendendo com isso. Mas eu coloco o meu direito nas suas mãos e o Senhor toma a minha causa. Olha, eu vou falar, essa pessoa que ofendeu você, ela está em maus lençóis. Se você tiver certo, se você não provocou nada para acontecer isso com essa pessoa, se você não fez nada de mal e essa pessoa te ofendeu, então você pode ter certeza que se você entregar esse direito para Deus, deixa Deus resolver a sua causa, tá? Pode passar, Dani. Então é isso, essa é a atitude correta. Então, deu para vocês entenderem, né? A atitude correta é parar, ficar quietinho e entregar para Deus resolver. A segunda coisa, perdão não é uma absolvição, não é você que absolve uma pessoa. Só Deus pode absolver uma pessoa, né? Ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, mas o perdão é entregar a justiça do meu caso nas mãos de Deus, tá? Então, isso aqui, quem vai ficar mais liberto nesse momento sou eu, do que aquela pessoa a quem eu perdoei. É como se você estivesse tirando uma carga das suas costas e caminhando livre, deixando nas mãos de Deus aquilo ali. Deixar ele resolver. Né? Melhor assim? Então, perdoar não é você, a pessoa, você que vai dar absolvição para ela, porque isso é ela e Deus. Mas deixa Deus resolver. Você vai ver como isso é libertador. Pode passar, Daniel. E você agradece pela experiência. 2 Samuel 16, 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte. Quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Aqui, nesse caso aqui, Davi, ele estava naquela fase da vida dele em que o filho dele estava procurando matar ele para tomar o trono. E de repente apareceu um servo um parente da família do Saul, né? E esse homem amaldiçoava Davi, e os soldados de Davi queriam se vingar daquele homem. E o Davi falou: olha, deixa ele, porque se ele está fazendo isso, Deus está permitindo que ele faça isso. Talvez ele falou: até meu filho está fazendo isso contra mim. Por que eu vou querer matar esse homem? Então, às vezes, ele estava reconhecendo alguns erros da vida dele também, e ele estava entendendo aquela situação. Ô Daniel, tem mais algum slide aí? Ah, tá. Eu pensei que você tinha colocado o outro.
Verdades importantes. O perdão, ele vê o ofensor como um instrumento na mão de Deus. Isso aqui é o que eu acabei de ler agora, o 2 Samuel 16:11. Ele entendeu que aquele homem podia estar sendo usado por Deus para falar umas coisas para ele. Você sabe que muitas vezes alguém vem a falar umas coisas para a gente e a gente vê aquilo como uma ofensa, e às vezes Deus está permitindo que pessoas falem umas verdades para nós, para a gente mudar alguma coisa na nossa vida. Então, quando talvez a pessoa não falou para você de um jeito amistoso, como você queria ter ouvido, então você tem aquilo como uma ofensa. Aí você, então, usa o perdão para perdoar a forma que foi dita para você, mas você pega aquilo que foi dito e usa como um instrumento de Deus na sua vida. Quer saber? A pessoa foi grosseira comigo, falou umas coisas que eu não gostei, me ofendeu, mas o que ela falou tá certo, então eu vou usar isso daí como um instrumento de Deus, da mão de Deus, mostrando para mim como aquele homem falava de Davi, e Davi falou, não vai fazer nada com ele, não. Se até o meu próprio filho eu não conseguir ensinar ele tão bem a ponto de ele estar querendo tomar o meu trono, então deixa esse homem quieto. Em Lucas 23:34, vamos ler esse versículo aqui. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que a minha imagem está travada, né? Ouvir nós estamos, mas sua imagem está travada. Também. Tá muito ruim a conexão hoje. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha, Jesus sabia, estava tudo profetizado. Antes que ele passasse por essas situações, estava tudo profetizado o que ia acontecer com ele. Ele sabia até que esses homens iam sortear a veste dele, né? Ele sabia o que ia fazer, o que ia acontecer com ele. Ele sabia que Deus estava permitindo para que se cumprisse todas as profecias a seu respeito. Então, só ele pediu para Deus, além de tudo isso, ele falou, Pai, perdoa. Ele viu aquele ofensor como um instrumento de Deus para cumprir aquelas profecias acerca da vida dele. Às vezes, alguma coisa acontece na sua vida que são coisas que Deus está trabalhando na sua vida, tá? Para te fazer mais forte, para alguma obra que Ele tem para você. Deus Ele está forjando o seu caráter, Ele está trabalhando na sua vida para te fazer mais forte. E às vezes você não gosta, fica bravo, mas você tem que trabalhar esse perdão e ver aquela pessoa, ao invés de um ofensor, mas como um instrumento na mão de Deus. Vamos ver outra verdade importante. Perdão reconhece que a amargura não é direito nosso. Romanos 12, 17 e 21. Vamos ver. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá vendo? Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você já imaginou uma pessoa que você fez algo ruim para ele, e de repente ele está te retribuindo com coisas boas? Não fica uma brasinha na tua cabeça, não fica uma pulguinha atrás da tua orelha, fala, mas como que pode? Né? Você vai ser convencido no seu coração de que você tem que fazer a mesma coisa, ó. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. É isso que Deus espera de nós.
Então, o perdão, ele reconhece, volta só um pouquinho, Daniel, que a amargura não é um direito nosso. Quando você faz o que nós acabamos de ler agora, você está deixando tudo na mão de Deus. Não está ali, como que se diz? Alimentando essa raiz de amargura, tá? Vamos para o próximo. Perdão é discernir que a ofensa é um meio de Deus chamar a nossa atenção para a pessoa do ofensor. Aquela pessoa também precisa ser parecido com Cristo. Como Cristo, né? Então, veja bem, ó. Quando você é lesado de alguma forma, quando você é ofendido, quando coisas acontecem na tua vida que te machuca, então, talvez Deus quer chamar a atenção não para aquela ofensa, mas para você olhar para aquela pessoa e pensar assim, essa pessoa precisa de Deus. Aí você deve estar pensando, a Sônia está querendo que eu faça coisa impossível, porque isso aí não é fácil, não. Eu não falei que era fácil. Porque não foi fácil para Jesus vir aqui na Terra e morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, sabendo que a gente é desobediente e que a gente não quer nem perdoar coisas menores do que o que a gente tem feito. Então, eu sei que não é fácil, não foi fácil para Jesus, não é fácil para nós, mas eu quero dizer que é libertador, é cura para sua alma, é cura para o seu espírito, é cura até para o seu corpo. O perdão, ele traz cura, ele traz restauração. Então, quando você perdoar, é discernir a ofensa, entender assim, olha, essa pessoa não está sabendo o que faz, igual Jesus falou, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em vez de você ficar pondo o olho naquele mal que a pessoa está te fazendo, põe o olho naquela pessoa e vê nela uma possibilidade de você ganhar ela para Jesus. Você sabe que em 2 Reis é aquela história do Naamã. Pensa naquela menininha, eu não sei se ela era uma adolescente, que idade, assim, mais ou menos ela tinha, mas eu acredito que era uma mocinha, uma adolescente, que ela foi parar no cativeiro, né, na Babilônia, e ela foi trabalhar com a mulher de Naamã, ela foi ser escrava, ela foi levada cativa, e foi colocada como escrava e ela estava ali, naquela casa, ajudando o seu senhor, a sua senhora, que comprou ela como escrava. Pensa bem, ela foi tirada dos seus pais, ela foi tirada da tua terra, do teu povo, do meio do teu povo, falando uma outra língua desconhecida, no meio de pessoas que não tinha nada a ver com ela, sendo tratada como uma escrava naquela casa. Ela tinha tudo para falar, eu fui abusada, estou sendo abusada, meus direitos estão sendo abusados, eu fui tirada à força do meu país, da minha família, era para ela odiar aquelas pessoas. Mas aí, olha só, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói valoroso, porém leproso. Então ele era um homem, ele era um oficial ali do rei, e ele é um herói de guerra, mas aquela menina, isso aí é o que a gente está olhando para ele, para a pessoa do Naamã. Mas se a gente olhar para a pessoa daquela menina, que nem o nome dela é citado aqui, ela era uma menina que foi levada sem ela querer para aquele país, para ser escrava, longe de todos os que ela amava, e ela era para estar com um rancor, com uma raiva. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Próximo. E disse a sua senhora, a menina, olha que menina. Ela disse assim: antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel.
E aconteceu isso, que ele ouviu essa menina. Que tipo de menina que era essa, gente, naquela casa? Ela foi levada como uma escrava, mas o procedimento dela ali deveria ser muito bom, porque ela falou para a mulher do Naamã, do seu senhor, ela deu ouvido, falou para o marido, e o marido deu ouvido para aquela menina, e foi para lá na terra de Israel, e vocês já sabem, deve conhecer essa história, e ele voltou curado da lepra. E olha só, aquilo ali que eu falei no começo, que a falta de perdão traz condenação, prisão, aprisionamento do espírito, da alma, do corpo, e o perdão, ele traz uma restauração. Aqui essa menina, ela olhou, ela não olhou para a ofensa que ela sofreu, né, de ter sido tratada como uma escrava, de ter sido levada à força. Tem tanta gente que fala que não vai perdoar nunca porque alguém ofendeu, alguém abusou, alguém fez isso. Então, a Bíblia apresenta para nós que não há motivo para a gente não perdoar. Porque Deus perdoou o pior do pecador, para que a gente possa aprender com ele a perdoar. Então, ela olhou para aquele homem doente e ela poderia falar assim com ela mesma, se ele tivesse me deixado lá em Israel, se ele fosse uma pessoa melhor, eu poderia até sugerir isso, mas olha o que ele fez comigo, eu não vou ajudar ele a ser curado, não. Mas ela foi e apresentou o Deus de Israel para aquela família. Né? Ela viu naquele homem que ele podia conhecer não somente receber a cura, mas ele podia conhecer o poder do Deus dela, do Deus de Israel. Então, quando você, numa situação assim, você sabe, você é capaz de discernir quem está te ofendendo, a ofensa, você pode fazer com que aquela pessoa conheça o seu Deus. É isso que Deus quer de nós. Às vezes vem uma situação para nós na nossa vida de cristão, que é para a gente discernir aquela ofensa, saber separar a ofensa do ofensor e ver o potencial naquela pessoa, de também fazer com que aquela pessoa seja parecida com Jesus. Foi isso que aquela menina fez. Ela olhou para o Naamã e não olhou o que ele tinha feito com ela, de ter trazido ela ali como escrava, mas ela viu a oportunidade de apresentar para aquele homem a cura e o Deus de Israel. Pensa nisso na sua vida, né? Quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver, às vezes, em família, com pessoas que ainda não conhecem Jesus, e aquelas pessoas vão te provocar ira na escola, no trabalho, e você vai ter que, seguindo esse princípio que nós estamos aprendendo hoje, você vai ter que discernir entre a ofensa e o ofensor, e olhar para aquela pessoa e ver que há algum tempo, se você investir na vida dele, perdoar ele pode conhecer Cristo e ser o seu irmão em Cristo. Tá? Próximo, Daniel. Perdão é reconhecer que o ofensor já começou a receber as consequências da ofensa, consequências físicas e emocionais. Tiago 5, 16 e 20. Eu sempre falo isso para... às vezes, pessoas faz coisas ruins mesmo, você está vendo, às vezes não é nem contra você, mas contra a obra de Deus, contra tanta coisa, e você fica meio que indignado vendo aquilo, e eu falo sempre para os meus alunos no seminário, e eu falo também, às vezes, para minhas filhas, elas estão aqui na aula, hoje elas sabem que eu sempre falo isso, falo, olha, se você quer que Deus corrija alguém, coloca aquela pessoa na linha, você tem que perdoar essa pessoa o mais rápido possível, porque Deus não vai tratar com ela até que você tenha mágoa, raiva e fica torcendo pro mal dela. Por quê? Porque senão seria Deus te dando, você ia sentir prazer naquilo lá. Você ia falar,
bom mesmo que essa pessoa está se dando mal, porque ela fez isso, e você ia estar pecando também. Deus não vai dar munição para o seu pecado. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te fez algum mal, quanto antes você perdoar ela, e entregar na mão de Deus, é Deus que vai tratar com ela. Né? Às vezes a pessoa te fez mal e continua se dando bem, você fica indignado, mas enquanto você estiver com raiva dela, Deus não vai tratar. Porque se ele tratar com ela, você vai ficar contente. Se deu mal, isso que eu quero mesmo. Você vai estar sentindo vingança, ter sentimento de vingança. Aí você está pecando também. Olha aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você sabia que tem doença? Era só um pouquinho, Daniel, lá. Olha, tem doença que ela vem por causa de mágoa, de raiva, de ofensas não perdoadas. Entendeu? Então, quando você confessa um para o outro, aqui é o conselho do Tiago, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que a gente deve confessar nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para a gente ser curado. Se a gente está com um problema, escolhe uma pessoa da sua confiança, que não vai sair contando para todo mundo, porque essa não é a intenção, e chama alguém para orar com você e para você se libertar daquilo, tá? Mas tenha muito cuidado com isso, muito mesmo, porque nem todas as pessoas estão preparadas para receber uma confissão de culpa, né? Não é confissão como a gente confessava, como já fui católico por muitos anos, a gente ia contar todos os nossos pecados, para que aquela pessoa perdoasse. Quem perdoa pecados, escuta o que eu estou falando, é Cristo que perdoa, Ele que pagou o nosso pecado. Esse confessar aqui significa desabafar, falar com alguém da sua estrita confiança, para você orar junto com essa pessoa, para você se libertar dessa coisa que está aí incomodando. Porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Passa aí, Daniel. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então, se alguém vier até você, se você for a pessoa que alguém escolher para conversar com você um dia, falar, olha, eu estou sofrendo com uma coisa aqui dentro, eu preciso falar. Então, você aconselha segundo a palavra de Deus, né? Não o seu próprio conselho, mas segundo os princípios de Deus, segundo o ponto de vista de Deus. E se aquela pessoa reconhecer esse erro, ela vai ter a liberdade, né? Como a Aline falou, ela vai sentir a libertação daquele peso de não perdoar ou de alguma outra coisa, e você vai melhorar a vida dela em todos os aspectos, físico, na alma e espiritual. Outra coisa, o perdão reconhece que o ofensor já começou nós já lemos isso daí. O perdão olha com carinho a vida do ofensor e ora para a vida dele, igual a gente acabou de falar da menininha lá, com Naamã. Vamos ver o que Colossenses 3,13 diz. Olha lá, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Olha só, esse suportar-vos uns aos outros, né, a gente ficar bufando de raiva, assim, estou suportando, senão eu ia lá e ia arrebentar a cara dessa pessoa, não é nada disso. Esse suportando vem da palavra suporte. Sabe quando você está com a mão erguida e com peso em cima da tua mão, você está suportando ali aquele peso, segurando a barra, segurar a onda, segurar a barra do teu irmão. Então a Bíblia fala que é para você dar suporte,
aos outros, nas fraquezas dele, e perdoar uns aos outros. Se você tiver queixa, se alguém tiver queixa contra o outro, assim, e ainda dá o exemplo, assim como Cristo vos perdoou, assim como aquela parábola que nós lemos lá em cima, que o Senhor perdoou uma dívida maior, e quando ele saiu lá para fora, ele não quis perdoar o conservo dele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou aprisionado lá. Então, às vezes, Jesus te perdoou de tão grande morte, que é o inferno, né? A morte eterna. E às vezes, quando você sai dali da porta da igreja, você encontra alguém que você está com raiva porque te fez alguma coisa e você fica se mordendo com ódio daquela pessoa e não quer perdoar, está fazendo igualzinho. Quando você lê essa parábola, você acha um absurdo que ele recebeu o perdão daquela dívida e logo em seguida ele saiu para fora, encontrou o outro e pôs o outro na prisão por causa da dívida. Mas não é isso que a gente faz às vezes? Né? Então, é uma coisa para a gente pensar na nossa vida cristã aqui. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos conviver com pecadores. Nós somos pecadores ainda, que nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. Então, nós vamos ofender pessoas. Então, nós vamos até aquela pessoa e pedir perdão. E você vai também receber ofensas. E você vai perdoar. Você vai ter. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. E você vai treinando a sua mente, as suas emoções de uma tal forma a perdoar, que você vai ficando cada vez mais fácil você perdoar. Às vezes as meninas, elas brincam comigo aqui, porque às vezes eu falo que eu tô brava, daqui a pouco eu esqueci que eu tô brava com alguém. Né? Eu tava querendo até ficar brava por um pouco, mas a gente vai treinando a perdoar. Isso não significa que eu nunca fico com raiva, que eu nunca fico emburrada. Eu fico também, mas aí eu volto para esse princípio e eu sei que eu tenho que perdoar, assim como Cristo me perdoou. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Não é bacana isso, gente? Então, que vocês possam estar firme com isso daí, ó. Romanos 15, 7, o último versículo para terminar a nossa aula de hoje. Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Ah, o Daniel já colocou aqui. É isso aí. Então, é fácil perdoar? Não é. Mas é libertador. Não é fácil, Sônia. Eu mesmo passei, eu acho que eu fiquei quase 2 anos brigado com uma cunhada, e aquilo parecia que fez mais mal a mim, eu nem lembrava mais o motivo. E a falta de perdão, eu ficava remoendo aquilo. Quando eu perdoei, eu senti aquela libertação do peso do rancor, né? Isso aí traz, o perdão, ele traz uma libertação, ele traz uma restauração, e isso aí começa no espírito, porque o teu espírito, querendo obedecer a Cristo, ele toma a decisão, eu vou perdoar. Não é fácil, eu não quero, mas eu vou perdoar. Minha carne não está querendo, mas eu, espiritualmente, eu quero. Então, você toma a decisão. Quando você consegue fazer isso, aí o que vai acontecer? Aquilo ali invade a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções, que vai trazer um bem-estar até para o seu corpo. Então, o perdão traz libertação, traz restauração, traz cura no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Mas quando eu percebi que ela também, eu falo, a gente tem que entender que o ofensor também é pecador, né? Uhum. E o perdão gera gratidão. Eu falo, quando a gente libera o perdão, a gente sente aquela gratidão depois da pessoa, ainda que a pessoa não está certa, né? Mas Deus que vai fazer a justiça. Fazer a justiça. Isso mesmo. Mas alguém quer falar? Eu gosto quando vocês participam. Já estão acabando nossa aula. Sônia, e tem algumas ofensas que você
eu sempre falo isso, é um processo perdoar. Você perdoa hoje, amanhã você perdoa mais um pouco, até que aquilo deixa de ser doído e você entende que você realmente perdoou. Porque o perdão não é um passe de mágica. Isso. Né? O perdão é você, todos os dias, entender que aquela pessoa é pecadora, que também precisa de Cristo. E aí, devagar, você vai conseguindo perdoar. Isso mesmo. É isso aí. Em Salmos fala assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, né? Salmos 32. Isso mesmo. Irmão Aurelino, quer falar? Eu creio, irmã Sônia, que todo crente deveria aplicar-se à terapia do perdão a quem nos traiu. O perdão é uma necessidade para aqueles que desejam viver de forma saudável. Quem não perdoa não tem saúde, diz Tiago 5,16. Isso Diz a irmã mesmo. Aline, enquanto ela não perdoou, ela não sentiu paz, ela estava sempre enferma. Vale a pena nós aplicarmos a terapia do perdão. Amém. É isso mesmo. É uma libertação, é uma saúde, né? Mais alguém? Ou fale agora o cálice para sempre. Mas é isso aí, gente. Vocês estão tudo quietinho hoje, mas eu já tive essas experiências na minha vida também, e de perdão, de ter que trabalhar isso no meu coração não queria perdoar, né, porque eu achava que eu tinha razão, mas quando a gente entrega os nossos direitos a Cristo, porque nós pertencemos a Ele, vai ficar muito mais fácil da gente perdoar os outros, porque a gente sabe assim, olha, fez isso para mim, eu sou de Jesus, então tá com Ele. E nada mais leve para que a gente possa ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que o nosso relacionamento não seja quebrado com Deus, tá? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E a gente guarda a mágoa, a raiz de amargura é pecado. Então, hoje, quando você tiver só você e Deus, fala para Deus se tem alguma coisa incomodando, se tiver alguém que você precisa perdoar, você pede a Deus para Ele te ajudar, trabalhar isso no seu coração e te libertar. E decide no seu coração, eu quero isso para minha vida. E você vai ver que você vai desfrutar de uma vida plena, abundante, que é o que Deus tem planejado para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, até amanhã, para quem tem aula de escatologia comigo, não perca amanhã, viu? Tá bom?